Então, nesse segundo vídeo, nós vamos encontrar a equação que vai nos levar a medir a quantidade de calor que é transmitida para um corpo, né? Ou seja, que é transmitida para o corpo que ele absorve, então é que ele absorve, ou então que é emitida pelo corpo, né? Que é liberada, tá certo? Então a gente vai já chegar lá, mas antes a gente precisa de falar de definir mais duas grandezas, que é a capacidade térmica e o calor específico. Então vamos começar com a capacidade térmica, né? O que é a capacidade térmica? Bem, os materiais eles se comportam de maneira diferente quando recebem a mesma quantidade de calor. Então observe esse exemplo. Eu tenho aqui dois materiais diferentes, um verde e um rosa, certo? Eles estão sendo aquecidos. Eu vou dar para eles uma mesma quantidade de calor. Nós já aprendemos que pode ser medido em calorias, né? Então, eu vou dar para cada um deles 100 calorias. Só que o material verde da esquerda, ele vai aquecer a 20 graus. Então, 20 graus é a variação da temperatura, depois que ele absorve 100 calorias. Já o material rosa, ele recebendo a mesma quantidade de calor, ele tem uma variação apenas de 10 graus, certo? Ele não sofreu a mesma variação de temperatura. E aí? E agora? Como é que a gente vai fazer? Então, daí a gente tem que definir a capacidade térmica, que vai ser representada pela letra do C maiúsculo, certo? Que diz o seguinte: se um corpo recebe uma quantidade de calor ΔQ, e aí você observa, né, o símbolo do calor, que até agora a gente não tinha dito ainda, é o Qzão, né? Então, se um corpo recebe uma quantidade de calor ΔQ e sua temperatura varia de ΔT, a capacidade térmica desse corpo é dada por... Então, vamos escrever essa capacidade térmica. Ela é igual à variação, né, a quantidade de calor dividido pela variação da temperatura, tá bom? É definição, essa capacidade térmica é uma definição para a gente tirar a informação da troca de calor no sistema. Mas o que é que isso significa na prática? Bem, o que é que significa a quantidade térmica, né? A capacidade térmica na prática. Então, aqui nós temos o sistema que nós tínhamos antes, dos dois materiais, tá certo? 100 calorias para cada um deles, e um variou 20 graus e o outro variou apenas 10. Se nós aplicarmos a definição de quantidade de capacidade térmica, nós teremos que, no caso do material verde, que eu estou chamando de capacidade térmica A, vai ser 100 dividido por 20, né? Capacidade térmica não é a variação, ou a variação, não, a quantidade de calor dividido pela variação da temperatura, né? Então, fica 100 dividido por 20, dá 5 calorias por grau Celsius. E a capacidade B, que é do material rosa, seria 100 dividido por 10, que vai dar 10 calorias por grau Celsius, tá certo? Então, observa que a capacidade térmica desses dois corpos, tá bom? Apesar de ter a mesma massa, elas são diferentes, porque eles se comportaram de maneiras diferentes quando a gente aplicou a mesma quantidade de calor. Mas o que aconteceria se nós levássemos em consideração a massa desses materiais? Então, aí, a capacidade térmica mudaria. Ou seja, a capacidade térmica de cada corpo, ela vai ser diferente, né, se esse corpo apresentar massas, se apresentarem massas diferentes, né? Então, a capacidade térmica varia de um corpo para outro. Então, olha aí, esse exemplo agora, nós temos o mesmo material, tá certo? O material verde, de massa M1, M2 e M3. Essa quantidade de massa diminuindo, né, de M1 para M3. E aí eu tenho a capacidade térmica de cada um desses corpos, tá certo?
C1, C2 e C3. Essas capacidades térmicas são diferentes, porque nós estamos dizendo que as massas são diferentes, então a capacidade térmica ficou diferente, tá certo? Vou voltar aqui um pouquinho o slide. O que significa, né, a capacidade térmica avaliando esses sistemas? Nós calculamos 5 calorias por grau Celsius e 10 calorias por grau Celsius. O que significa? Significa que, no caso do material verde, eu preciso ceder 5 calorias para ele variar 1 grau. No caso do material rosa, a capacidade térmica B, eu preciso ceder 10 calorias, certo? Para aumentar 1 grau. Ou seja, quanto maior a capacidade térmica do corpo, mais calor, né? Quanto maior a capacidade térmica do corpo, mais calor eu vou ter que ceder para fazer acontecer uma variação térmica nesse corpo. É isso que quer dizer a capacidade térmica, tá bom? Mas observa que até aí nós não falamos de massa, apenas da quantidade de calor cedido e da variação de temperatura. Nesse exemplo que nós estamos agora, onde as capacidades térmicas são diferentes, nós vimos que a massa, né, levada em consideração, a massa deve ser levada em consideração. A massa vai influenciar, né, no que eu quero medir, tá certo? Então, o que foi que se observou? Se observou que se pegássemos a capacidade térmica desses sistemas e nós dividíssemos pelo valor da massa, esses valores eram iguais, eles são constantes para o mesmo material. Se para o mesmo material eu levar em consideração a capacidade térmica dividida pelo valor da massa que eu tenho naquele corpo, naquele objeto, então esse valor vai ser igual. E aí denominou-se que essa quantidade da capacidade térmica dividido pela massa é o calor específico, é o Czinho. Esse calor específico, ele está ligado ao material, é uma propriedade do material. A unidade de medida dele, como a gente pode ver, já que é capacidade térmica dividida por massa, vai ser calorias por grau Celsius. Vamos ver alguns exemplos, né, desses valores. Esses valores do calor específico, eles são tabelados com procedimentos, baseados em procedimentos feitos no laboratório para vários materiais. Então, aqui na tabela eu apresento alguns desses valores, certo? A água, o gelo, alumínio, areia, vidro, aço e o ouro. Então, observa aí o valor desse calor específico, né? O calor específico, ele é, na verdade, se a gente olhar para a unidade de medida, a quantidade de calor que eu vou ter que ceder para fazer 1 grama da massa aumentar 1 grau Celsius. Ora, essa aí já era a própria definição de caloria. Se você se lembrar da definição de caloria, a unidade de medida de calor, ela era que estava até relacionada com o joule, né? Porque tinha uma conversão para joule, tem uma conversão para joule. Ela é a quantidade de calor que eu faço 1 grama de água aumentar 1 grau. Então, o calor específico da água, ele é 1, né? A própria definição da caloria, tá certo? Então, o calor específico me diz a quantidade de calor que eu preciso dar a um material para eu fazer 1 grama desse material aumentar 1 grau. Então, se eu pego aí a areia, eu preciso ceder 0,2 caloria, né, de quantidade de calor, para fazer 1 grama de areia aumentar 1 grau Celsius. Isso é o que significa, é o que a gente tem que entender, o que representa o calor específico, tá bom? Então, observa também que a água, ela tem um calor específico muito diferente, muito acima dos outros materiais.
E assim, novamente, né, a água surpreendendo, certo? Assim como ela tinha anomalia, né, na dilatação linear, tá certo? Com o aquecimento, o aquecimento dela entre 0 e 4 graus Celsius. Nós temos também esse fator importante da água, né? Observa aí a figura do peixinho, né? Eu amo o calor específico da água. Por quê? O que significa esse calor específico da água e ser tão maior do que os outros materiais? Vamos pegar aqui esse exemplo. Eu vou pegar massas iguais de materiais diferentes, tá certo? No suporte da esquerda, verde, vamos supor que nós estamos colocando água, tá? 1 kg de água. 1 kg de água, tá bom? Se a gente está falando que tem massas iguais, vamos falar em quilo. 1 kg de água, que é aproximadamente 1 litro de água, né? E aí, na direita, nós temos 1 kg de aço, tá bom? 1 kg de aço. Então, observa. O aço, o calor específico dele é 0,1. Se eu quiser aumentar 1 grau Celsius, né? Se eu quiser aumentar 1 grau Celsius, 1 grama de aço, se eu quiser variar 1 grau Celsius em 1 grama de aço, eu tenho que ceder 0,1 caloria. Se eu quiser fazer a mesma coisa com a água, eu preciso ceder 1 caloria. Então, que ceder 10 vezes mais calor para ter essa variação de temperatura. Ou seja, a água não esquenta tanto quanto os outros materiais. A água tem uma certa dificuldade de se aquecer. O que é super bacana, é por isso que o peixe ama isso aí. Já pensou se qualquer quantidade de calor cedida, a água aumentasse de temperatura abruptamente, muito rápido, né? A estabilidade de vida dentro da água seria impossível, né? Então, até essa característica, essa propriedade da água é muito importante, tem que ser salientada para manter o sistema, né, a vida do planeta Terra. Outra coisa que eu quero chamar a atenção, observem aí, é o calor específico da água e do gelo. Para vocês observarem que o calor específico depende do material, mas também depende do estado do material, da configuração estrutural do material. Então, a água, né, o calor específico dela é 1, mas o gelo é 0,5. O que significa? O que significa é que o gelo é muito mais fácil de sofrer uma variação, né, de temperatura. Se você pegar 1 grama de gelo, é muito mais fácil aquecer esse 1 grama de gelo do que você fazer essa variação de 1 grau, do que você fazer essa mesma variação na água já em estado líquido. Bem, então nós já falamos de capacidade térmica, de calor específico. Nós sabemos que a capacidade térmica está relacionada à variação de temperatura que é ocasionada por uma absorção ou liberação de calor. E nós tentamos relacionar isso ao material, né, utilizando a massa do material. Cada material vai ter uma massa específica, uma densidade específica, então aí a gente relaciona particularmente a cada material, criando aí então esses valores, essas tabelas de calor específico. E o calor no sistema? Finalmente nós vamos conseguir identificar, medir. Lembrem, grandeza física é uma grandeza que nós temos que ser capazes de medir. A gente define e a gente também tem que conseguir medir e trabalhar em laboratório. Então, finalmente, nós vamos falar do calor, né? Como é que a gente faz para calcular o calor absorvido por um corpo ou liberado? Nós escrevemos que a capacidade térmica era a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura do corpo. Se eu estou atrás do calor, né? Calor que está sendo transferido, não importa aí a direção, se é absorvido ou liberado, vai ter só mudança aí num sinal.
né, para poder dizer se a absorção, se o corpo está absorvendo ou liberando. Então, se eu isolar essa quantidade de calor, eu vou ficar, então, esse ΔT vai passar para lá multiplicando, eu vou ficar que a quantidade de calor é igual ao Czão vezes ΔT, capacidade térmica vezes variação de temperatura. Eu posso escrever, então, essa capacidade térmica em função do calor específico que nós vimos há pouco, né? Então, o que é que eu vou escrever? Eu sei que o calor específico é Czão sobre M. Então, eu vou substituir o meu Czão aqui, né? O meu Czão vai ser massa vezes calor específico, tá? Essa equação, estou substituindo o Czão em função do calor específico, né? Capacidade térmica em função de calor específico, e aí eu encontro essa equação. Essa equação é que é a quantidade de calor que um corpo absorve ou libera quando sua temperatura varia de ΔT. Então, agora sim, nós temos o calor, essa grandeza física, que nós temos bem conceituado, que ele flui de um corpo para o outro, que quando tem variação, diferença de energia interna em pontos do material, que significam diferentes temperaturas, né? Que só existe em transição, não existe calor parado, só existe em transição. E a gente pode agora medir esse valor.